Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente de vocês são inscritos neste canal, nesses dois canais, Simão da Silva Souto Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo, Fé. Iremos começar este culto nesta noite 21h58 agora, 2 do 8 de 2026, mês de agosto, domingo, culto completo que vai ser nesta hora. Vamos lá. Jeová fala com Moisés do meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Jeová, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, Jeová, em uma chama de fogo. Sabe por que a sede da igreja pentecostal, Ministério Chama de Fogo, tem esse nome de chama de fogo? O que está escrito aqui, meus irmãos e irmãs? O que está escrito aqui? Chama de fogo está escrito aonde? Essa igreja foi escolhida antes de eu saber que tinha esse nome aqui. Jeová falou para colocar este nome antes que eu soubesse que estava escrito aqui. Aí chama de fogo. Por isso que esta igreja que eu congrego, estou firme e amo tanto e não saio daqui para nada. A sede da igreja pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé, Jeová está aqui, ó. O nome do Pai está aqui. Olha lá, e apareceu-lhe o anjo do Senhor Jeová e uma chama de fogo. Ou seja, o anjo e o Jeová e Jesus Espírito Santo está nessa igreja aqui. Hoje vocês estão vendo que chama de fogo existe sim na palavra da lei. Eu não chamo isso aqui de Bíblia, isso aqui nunca foi Bíblia. O Criador nunca vai colocar nome feminino. É um livro, já fala livro masculino. Porque Jeová é homem. Jeová é homem. Tá vendo? A chama de fogo. Tá vendo? Do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Este é o fogo verdadeiro. Um fogo que transforma, que dá vida. Não é um fogo que destrói aquele que é fiel ao Criador. Não é um fogo que ajuda, mata a fome, mata a sede, limpa, transforma, liberta, salva, dá a vida eterna. Este que é o fogo verdadeiro. Por isso que essa igreja tem este nome. Entendeu, meus irmãos e irmãs? Porque primeiro foi Jeová que falou comigo. Não foi homens da terra, não foi mulheres da terra, não foi profetas da terra. Primeiro foi Jeová, o Criador, depois o Filho, que é Jesus Cristo, e depois o Espírito Santo para confirmar com bola de fogo, igual eu vi cair aqui dentro da igreja. Então, meus irmãos e irmãs, antes que existisse essa igreja, né, a bola de fogo caiu aqui dentro, que até brilhou aqui dentro de maravilha, de alegria, porque vocês do outro lado não entendem o que é servir a Jeová, o que é adorar a Jeová. Vocês do outro lado só tem nome de crente, mas não são crente e nunca foi nem aqui e nem em lugar nenhum. Continuando, que se fosse crente, obedeceria mais a Jeová, mais Jesus, mais Espírito Santo, mais a palavra, mais os dízimos, a oferta, coisas que vocês não fazem. Então, vocês só tem nome de crente, mas não é crente, nunca foi crente. Para ser crente é totalmente diferente, tem que ser igual eu, tem que ser igual o pastor Simão Santos. Ouvir mais Jeová do que ouvir o mundo. E aprender mais, conhecer a palavra e esquecer o mundo. Coisa que vocês não fazem, por isso que vocês são destruídos aí, do outro lado está tudo destruído. Continuando. E Moisés, continuando adiante. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Porque a sarça se não queima. É este que é o fogo verdadeiro. O fogo que dá vida. Não é que não destrói o crente fiel, mas sim dá vida para o crente fiel. E vendo o Senhor Jeová que se virava para lá ver, bradou Jeová a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Isso aqui é a voz do Jeová mesmo. Porque Jeová, quando chamou
o crente fiel, ele chama 2 vezes o nome. Não chama 3 vezes o nome, não chama 2 vezes o nome. Este é Jeová mesmo. Jeová conversou com Moisés. Porque eu conheço a voz do Criador. O Criador chama pelo nome, igual ele me chamou também pelo nome Simão, Simão, aleluia. 2 vezes a mesma coisa ele chamou Moisés também. E aqui é o Criador. Eu sei que o Criador falou com Moisés. Isso aqui é verdadeiro. Que o verdadeiro Jeová, ele chama 2 vezes só. Não chama 3 vezes. 2 vezes no máximo. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, já era. Perdeu a benção. Por isso que eu falo, tem que estar ligado, meus irmãos. É o que eu sempre falo e já falei milhares de vezes. Tem que estar ligado e não desligado. Continuando. Disse, não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Tá vendo? Onde que Jeová desce, vira tudo santo. Aleluia, oh glória a Jeová. Igual aqui. Igual aqui. Aqui é a casa santa. A igreja aqui, a sede da igreja pentecostal, o ministério chama de fogo, fé. Aqui é uma igreja santa. Aqui é uma terra santa também. Essa igreja aqui é uma terra santa. Aqui não entra qualquer pessoa. Aqui só entra pessoas que querem serem salvos, que crê e querem serem salvos, igual estou vendo acontecer. Aqui também é santo, aqui é consagrado. Primeiro, essa igreja aqui não foi homens da terra que levantou essa igreja. Segundo, não foi mulheres que levantaram essa igreja aqui. E terceiro, não foi crianças e moleque que levantou essa igreja. Não foi capeta, não foi demônio, não foi Satanás que levantou essa igreja. Não foi macumbeiro que levantou essa igreja. Não foi governo, nem prefeito, nem vereador, nem juiz, nem polícia, nem ninguém. Foi 3 pessoas que levantou essa igreja. Quarto, que eu vou falar quem é o quarto. 1, Jeová. Esse Jeová aqui que conversou com Moisés. Porque Jeová conversa com o homem. Normal, conversa normal. Conversa normal. É conversa normal. Conversando com o homem como o outro homem está conversando normal. Esse aqui, ó. É esse Jeová aqui, ó. Tá vendo? Que enviou o anjo. E depois esse aqui, ó. É esse Jeová aqui. Primeiro foi ele que levantou essa igreja. Não só levantou essa igreja, mas colocou essa igreja como avançada, mais do que as outras do mundo e do Brasil inteiro. Que nenhuma igreja do Brasil chegou aos pés dessa igreja, e nem fora do Brasil chega aos pés. E segundo, Jesus Cristo, filho dele, que falou comigo também e conversou comigo como pessoa normal. E terceiro, o Espírito Santo de Jeová, que é pomba de fogo, que conversou comigo também e apareceu para mim os 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se apresentaram para mim, como se apresenta até o dia de hoje. Que eles nunca deixaram de falar comigo e eu também nunca deixei de orar e falar com eles. E quarto, eu, pastor Simão Santo, que é fiel à Trindade, que é fiel a esta igreja, que é a sede da Igreja Pentecostal, o Ministério Chama de Fogo, Fé, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Quarto sou eu. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Continuando adiante, vendo o Senhor Jeová que se virara para lá, veio bradou Jeová a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. É verdade. Aqui também é terra santa. Igual eu aqui, eu também estou pregando e cultuando aqui sem chinelo, sem sapato. Continuando. Disse mais, eu sou o Jeová de teu pai, o Jeová de Abraão, o Jeová de Isaac, o Jeová de Jacó e Jeová de Moisés. E Moisés encobriu seu rosto, pois que temeu olhar para Jeová. E disse o Senhor Jeová, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito.
e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu, do Amorreu e do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Tá vendo? Aqui o Israel já virou escravo. O povo de Jacó virou escravo. Entendeu, né? Continuando. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Jeová: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Jeová disse: certamente eu serei contigo, isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houver tirado deste povo do Egito, servireis a Jeová neste monte. Por isso que o Monte Sinai foi escolhido, porque Jeová escolheu o Monte Sinai para o povo ouvir a voz dele e obedecer a voz dele, entendeu agora, né? Então disse Moisés a Jeová: eis que quando vier os filhos de Israel, eles disserem: o Jeová de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Jeová a Moisés. E disse Jeová a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me envio a vós. Muitos não entendem essa palavra eu sou. Sabe o que significa eu sou? Ninguém criou ele. Ninguém criou Jeová. Ninguém criou o Criador. Ninguém criou ele. Ninguém fez ele. Ninguém deu ordem para ele. Porque ele é a própria ordem. Aleluia! Ou seja, não tem clone dele. Jeová é Jeová. Jesus é Jesus. Espírito Santo é Espírito Santo. Assim como ninguém criou Jesus, assim como ninguém criou o Espírito Santo, assim também ninguém criou Jeová. Nem Jeová criou Jesus, e nem Jesus criou o Pai dele, nem o Pai dele criou o Filho, e nem o Filho criou o Espírito Santo, e nem o Espírito Santo criou Jesus, e nem o Espírito Santo criou Jeová. Todos os três já existem há milhares e bilhões e trilhões de anos. Aleluia! Entendeu? Por isso que ele falou: eu sou. Por quê? Ninguém fez ele, e nem ele fez a ele próprio. Aleluia! É por isso que eu creio em Jeová, é por causa disso, meus irmãos e irmãs. Ninguém fez ele, e nem ele fez ele próprio. Por isso que eu creio nos três. Entendeu? Então, o que o Criador já falou, eu sou. Muitos não entendem essa palavra eu sou. Eu sou significa que ninguém fez ele, e nem ele fez ele próprio. Entendeu? E continuando, porque vocês não estudam a palavra, vai examinar, vai conhecer a palavra, vai ler a palavra. Lê a palavra, é a palavra, igual Jesus falou, examinar as escrituras, porque nela testifica do meu Pai, testifica de mim, testifica do meu Espírito, testifica de tudo, testifica da terra e fora da terra, testifica tanto invisível tanto visível, como invisível, fora da galáxia, ou debaixo da galáxia, ou mais longe da galáxia, ou mais longe do céu. Tem que aprender a conhecer a palavra. Já quando fala isso aqui, ó, ele é imenso, ele é gigante. Você sabe o que é gigante? Nós não somos nada perante ele, nós somos pior do que um grão de areia, de poeira. Nós somos muitos menores, mais menor do que um inseto, mais menor do que um verme. Porque ele é gigante, ele é imenso. Sabe o que é imenso? Tudo que ele fez, tudo é gigante. Aleluia. Tanto pequeno como maior, tudo é grande para ele. Porque ele criou, ele fez, aleluia. Está escrito, aleluia. Ele fez aquilo que parece loucura para os homens, para mulheres, e ele fez aquilo que é sábio, que parece que é loucura também para o homem e a mulher. Então ele fez coisa que parece que é loucura para que o homem e a mulher não entendam, e também fez coisas de sabedoria para que o homem e a mulher não entendam. Fica sem entender porque tudo que ele faz é gigante, entendeu? É maior e maior. Assim como ele está fazendo nesta igreja também. Assim como vai acontecer no dia 21/8/2026, aqui no mês de agosto, sexta-feira, no mês de agosto, que vai acontecer
aquela coisa maior neste aniversário dessa igreja, que vocês nem imaginam. Por quê? Por isso que o Criador sempre abençoa aqui. Porque eu sou fiel a Ele, eu sou fiel a sou fiel a isso aqui, ó, a Jeová. Não aos homens da terra, nem mulheres da terra, nem ninguém da terra, e nem capeta da terra. Continuando. E Jeová disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Jeová de vossos pais, o Jeová de Abraão, o Jeová de Isaque, e o Jeová de Jacó me enviou a vós. Este é meu nome eternamente. Viu lá? Eternamente. Este é meu nome eternamente. Por que eu acabei de falar logo atrás do vídeo? Ninguém fez ele. E nem ele fez ele. Nem ele fez ele próprio. Entendeu? E este é meu memorial de geração em geração. Viu? De geração em geração. Nunca vai passar. Ele não passa. Como diz, homens e mulheres da terra passa. Mas ele não. Já está escrito. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras nunca há de passar vazia. Continuando, vai e ajunta os anciões de Israel, diz-lhe: o Senhor Jeová, ou o Jeová de vossos pais, o Jeová de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu, a uma terra que emana leite e mel. E ouvirão tua voz e irás tu, os anciões de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor Jeová dos Hebreus nos encontrou, agora pois deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor Jeová, nosso Jeová. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Porque eu estenderei minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixarão ir. Eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairde, não saireis vazios. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata, vasos de ouro, e vestidos, quais porei sobre vossos filhos, e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Aleluia, até me alegro em espírito, porque Jeová está trabalhando nesta igreja. Jeová está agindo nessa igreja. O Criador está agindo nessa igreja. Jesus Cristo está agindo nessa igreja. O Espírito Santo está agindo, e a minha fé também está agindo junto com a Trindade. Aleluia, junto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A minha fé está agindo também. Então esse mês é o melhor mês da igreja. É o melhor mês desta igreja. É o melhor mês do ano para essa igreja. Vai ser o melhor ano, o ano e o melhor mês para essa igreja. Agosto é uma maravilha para essa igreja. Todos os meses são maravilha para essa igreja. Mas quando chega agosto, como diz, sai da frente que a coisa grande vai acontecer. Coisas maravilhosas vão acontecer. E é verdade. Já está acontecendo. Vamos agradecer, soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecer por este culto completo nesta noite de hoje, nesta noite 2/8 de 2026, domingo, mês de agosto. Abençoa somente os inscritos, abençoa somente os dizimistas, os ofertantes, abençoa sempre a sede da Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo Fé, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. E abençoa sempre, sempre esta igreja, que eu te peço desde já, em nome do Pai, que é Jeová, em nome do teu Filho, que é Jesus Cristo, o Salvador daqueles que creem no teu Filho, e do Espírito Santo, que é a pomba de fogo. Amém e amém. Até o próximo culto de madrugada. Eu estarei de volta com força completa e com tudo. Aqui sou eu mesmo, meu irmão, minhas irmãs. Vocês estão na igreja certa, viu? Aqui sou eu mesmo, tá? Vocês estão na igreja certíssimo. Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil.
Aqui é meu número do Pix e do WhatsApp. Tá vendo? 31 9 71 46 46 52. Pastor Simão Santos. Pix e WhatsApp. Esse aqui é o meu número do Pix e também o WhatsApp. Entendeu, né? Vou botar aqui guardado nessa calendário aqui da datas, né? De onde que eu escrevo as coisas. Então, este é meu número. E vocês estão na sede da Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo Fé, tá? Até o próximo culto e o próximo vídeo. Fique ligado, que eu também estou ligado a todo momento aqui.